né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está concedendo uma série de entrevistas, fazendo textos também aí para o jornal, como aconteceu no jornal Folha de São Paulo, o artigo que ele fez. Hoje ele concedeu uma entrevista ao portal Metrópolis. E nessa entrevista ele também falou que ele vai continuar na luta, né? Ele diz que eu sou um candidato até que a minha morte política seja anunciada para valer. O que ele quer dizer com isso, hein, ô Josias? Ele volta a dizer que não existem argumentos para tirar ele da política, que a acusação contra ele não tem nenhum cabimento. Qual é a acusação contra mim? O que eu fiz de errado para eu não disputar uma eleição? Ele está com esse discurso agora e diz: eu vou ser candidato até a minha morte política real, para valer. O que ele entendeu até agora é que não foi para valer. Não foi para valer, foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ainda passível de recurso, né? Se quiser, o Bolsonaro pode recorrer ao Supremo. Ele sabe, Fabiola, e os seus acólitos, os seus apoiadores também sabem, que ele está inelegível e que não obterá a sua elegibilidade de volta até 2026. Ele sabe que não será candidato, primeiro porque, na atual composição do Supremo, numa escala de 0 a 10, é de -11 a chance de o Bolsonaro reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o considerou inelegível. Aliás, foram duas decisões, só que a inelegibilidade não é cumulativa, né? Uma vez inelegível por 8 anos, o político continua inelegível pelo mesmo período, mesmo que tenha mais de uma condenação, como é no caso do Bolsonaro, foram duas as condenações. De resto, estão por vir as sentenças criminais do Bolsonaro, a mais grave delas relacionada à tentativa de golpe de Estado, né? Não há nenhuma dúvida, conversando abaixo da linha d'água com os bolsonaristas mais devotados, os mais alinhados com o Bolsonaro, mesmo esses reconhecem que ele vai ser condenado. E, sendo condenado criminalmente, ele adicionará um tempo extra de inelegibilidade. Ficará inelegível aí por 3 décadas, né? Então, ele sabe que não será candidato. Quando ele diz que aguarda pela decretação da sua morte política, ele tenta manter sob o seu controle o processo de escolha do seu substituto nas urnas de 2026. Ele tem essa pretensão, a pretensão de coordenar o processo político de tal modo que ele tenha relevância nesse processo, ele consiga influir na escolha do nome que o representará nas urnas. E ele vai fazer isso enquanto tiver possibilidade. Ele já declarou e já deixou isso claro inúmeras vezes, que ele fará como fez o Lula. Vai registrar sua candidatura no TSE. Se o TSE não quiser que ele seja candidato, o TSE terá que dizer: olha, está aqui o atestado de óbito, está inelegível, não pode concorrer. Aí ele se considerará morto politicamente e vai liberar os aliados para articular a indicação do plano B, né? Então, é uma tentativa, é um esforço do Bolsonaro para se manter relevante no processo político. Até aqui, embora ele tenha amargado derrotas nas eleições municipais, ele, onde fez o papel de cabo eleitoral, ele foi derrotado, né? Embora ele tenha essas derrotas sobre os ombros, os seus aliados, o governador Tarcísio de Freitas, mesmo o governador Ratinho, que foi desfeiteado pelo Bolsonaro lá em Curitiba, que escolheu uma candidata diferente do candidato dele à prefeitura de Curitiba, estão concedendo ao Bolsonaro esse salvo-conduto para fazer esse papel de coordenador do processo de escolha do substituto, né? É preciso ver até quando isso vai durar, Fabiola. Depende do STF, que já deveria ter adiantado o processo de conclusão dos inquéritos que envolvem o Bolsonaro, e depende, sobretudo, da Polícia Federal e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que devem ao país a apresentação da conclusão das investigações estreladas pelo Bolsonaro. Quem está conosco, nos assistindo na TV a cabo, uma pausa e já voltamos. Ô Thales, nessa entrevista ao Metrópolis, Bolsonaro diz: se eu sou tão mal assim, deixa eu disputar para perder.
é muito simples. Ou alguém tem medo da minha candidatura. Ele ainda faz isso, ele fala, então deixa eu disputar, já que eu sou uma pessoa tão ruim assim, deixa eu disputar. Pois é, tem um efeito colateral dessa atitude do Bolsonaro que as pessoas ainda precisam se dar conta, até nós, analistas políticos. O registro da candidatura pelo, pela legislação eleitoral é feito entre junho e julho e agosto, entre os 10 dias e 30 de junho, 10 e 30 de junho do ano eleitoral, ou seja, de 2026. Até lá, o Bolsonaro pode ficar se dizendo candidato. Poderia. O julgamento dele para enterrar de vez torná-lo politicamente morto, como ele diz, isso só deve ocorrer no ano que vem. Se ocorrer. Se ocorrer no ano que vem, porque é longo. Você vai ter que ter agora as condenações, depois o Supremo, etc. Então, tem um processo longo aí pela frente. Enquanto ele se disser candidato, é impossível, por exemplo, para o Tarcísio decidir que vai ser candidato. Então, o Tarcísio fica candidato à reeleição para o governo de São Paulo, enquanto o Bolsonaro não disser morri politicamente. Não, ele não abre espaço para nenhuma candidatura. E isso é que é a grande coisa que os prazos estão colocando para ele. É bem diferente, por exemplo, do Lula. É isso. Estamos de volta aqui. O Thales está falando justamente sobre essa comparação do Lula e Bolsonaro e a situação de Bolsonaro que garante que ele vai ser candidato. Fala assim, vocês estão com medo de eu ser candidato? Então deixa eu ser, eu perco. E aí você está falando aí justamente amarrando essa história, né, Thales? Pois é, vinha dizendo que para ele registrar a candidatura, ele tem entre 10 e 30 de junho do ano de 2026. Até lá, ele teria que esperar para estar politicamente morto, que é o que ele declarou nessa entrevista recente ao Metrópolis. O que ele declarou é que ele tem que estar politicamente morto. Politicamente morto só quando for julgado. É isso que ele está dizendo. Então, ou quando derem uma anistia para ele. Isso aí tudo é para lá, para as calendas, para o ano que vem, para o final do ano que vem, sabe-se lá quando. Aí, até lá, enquanto ele mantém esse discurso de que é candidato, ele impede, por exemplo, o Tarcísio de decidir não ser candidato à reeleição e ser candidato à presidência. Então, ele prende todo mundo, ele segura todas as candidaturas, do Tarcísio, da mulher dele, da Michelle, de todo mundo. Ninguém, enquanto ele se mantiver. É uma postura bem diferente da do Lula. O Lula, assim que viu sua condenação, etc., já botou a candidatura do Haddad. O Haddad já foi colocado como o homem dele e teve tempo para fazer campanha. O que o Bolsonaro está fazendo com isso é amarrando o Tarcísio, impedindo que ele faça campanha à presidência, amarrando outros nomes possíveis do campo dele, só não amarra quem é da direita, mas não está amarrado ao Bolsonaro. Por exemplo, o Caiado. É isso. Ó, agora Tem um são detalhe 10 horas. muito rapidinho, Fabiola, muito rapidinho, que é um marco que vai definir o comportamento do Bolsonaro, que é o julgamento no Supremo, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso disse antes da eleição municipal, do segundo turno da eleição municipal, que ele espera concluir os julgamentos todos, esses inclusive que envolvem a tentativa de golpe, até o final da sua gestão como presidente do Supremo, o que ocorrerá em setembro de 2025. Então, se o Barroso levar adiante esse seu plano, nós teremos o Bolsonaro julgado e presumivelmente condenado até setembro de 2025, o que o impediria até de registrar a candidatura no ano eleitoral de 2026. E aí não seria só isso, só essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, seria algo mais, uma sentença assim, criminal, né? Sim, criminal, mais poderoso contra ele. Oi? É ainda lutar pela anistia, que é o que ele está colocando. Eu ainda vou lutar pela anistia. Na entrevista ele fala bastante. Só a decisão do Supremo para ele não significa. Aliás, o que se diz é que você só pode. Há uma discussão no Congresso
sobre isso, só pode discutir e votar anistia se ele for condenado. Sim. Você não pode decidir por anistia por uma pessoa que sequer foi julgada.